Bora, bora, meus caros. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um momento de conversa aqui sobre comércio exterior, aduana, tributação e tantas outras coisas, mas quem está acompanhando aí as notícias recentes do Brasil e do mundo sabe que não está muito fácil trabalhar no comércio exterior ou trabalhar em alguma coisa relacionada à tributação no Brasil, não só por causa do Brasil. Mas é claro que a gente tem os nossos requintes de crueldade. Eu tô aqui imersa a muitos temas, então a minha ideia é fazer pequenos vídeos aqui para vocês sobre vários temas. Daí vai desde ICMS importação, reforma tributária, prazo de retroárea, auditoria aduaneira, obviamente classificação de mercadorias. E aí hoje, quando eu vim pronta para falar sobre o tema do ICMS importação, eu, na verdade, me peguei com uma nova matéria, que é a questão dos prazos de pagamento das dívidas dos estados, municípios e da União em relação aos privados, a forma de correção, enfim. E aí, como esse tema ele é um tema que transpassa, de modo geral, a própria temática do comércio exterior, eu falei, bom, eu vou abordá-lo aqui para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento, porque né, não é só sobre falar de penduricalho, não é só sobre falar de prazo judicial, mas é de falar também de estruturação do dia a dia dos negócios. Então, nós tivemos em setembro do ano passado, no dia 9 de setembro do ano passado, uma emenda constitucional, a emenda constitucional 136 de 2025. Essa emenda é como se fosse um retalho costurado na Constituição, né, uma alteração do texto da Constituição de 1988, que tem vigência ainda no Brasil. E essa emenda constitucional, ela trouxe algumas alterações no regime de pagamento das dívidas dos entes públicos. Como que isso afeta você? Isso afeta você se você tem algum valor para receber do governo federal, governo estadual, governo municipal. Pode ser, por exemplo, algum valor de aposentadoria que está represado lá, que você está aguardando, você pode ter entrado com uma ação judicial, alguma indenização por acidente de trabalho, no âmbito da pessoa física e no âmbito da pessoa jurídica. Pode ser algum valor de tributo que você pagou a mais e não deveria, ou de penalidade que você recebeu um auto de infração, pagou e agora conseguiu comprovar que a penalidade não é devida e está pedindo a restituição, sob a forma de RPV, que é um requisitório de pequeno valor, ou precatório. Qual que é a diferença do RPV para o requisitório de pequeno valor? No âmbito federal, os requisitórios de pequeno valor, eles são limitados até 60 salários mínimos, né? E eu trabalho majoritariamente com casos federais, então a base de comparação é sempre federal. E o pagamento é em 60 dias. Os precatórios são valores superiores a 60 salários mínimos e o pagamento é de acordo com a inscrição orçamentária. E aí começa o problema do que a gente tem da nova regra constitucional. Até anotei aqui para não falar besteira para vocês. Então, antes dessa emenda, a gente tinha o seguinte cenário. Se você deve para a União, então você foi lá e não pagou o imposto de renda, ou não pagou IPI, ou não pagou as contribuições PIS e COFINS, você vai ter o valor da sua dívida atualizado pela taxa Selic. Quando você for pagar este valor, você vai aplicar na taxa Selic. Na contrapartida, se você descobre que você pagou imposto de renda a mais, IPI a mais, PIS e COFINS a mais, e você requer isso para que seja devolvido,
Quando era expedido um precatório, um RPV, o seu crédito, ou seja, o valor que a União tinha que te devolver, também era corrigido pela taxa Selic. Hoje, com essa emenda, houve uma alteração. Então, quando você deve, você continua devendo com valores corrigidos pela taxa Selic. Agora, quando você é o credor, ou seja, o ente tem que te devolver o valor, ele não te deve mais com taxa Selic. Ele vai te pagar com uma correção monetária pelo IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, mais juros de mora de 2% ao ano simples. Se o IPCA somados com os 2% ultrapassarem a Selic, volta-se a calcular pela Selic. Ou seja, existe um teto. Até o teto eu acho razoável. Qual que é o problema? Você saiu de um índice único, que era igualitário, ou seja, eu, quando devo para a União, corrijo com Selic, a União, quando deve para mim, corrige com Selic. E você passou para algo em que é pior para quando nós somos credores do governo. Então, é uma quebra da isonomia, da simetria, do equilíbrio do crédito em relação à fazenda, porque a fazenda continua te devolvendo, continua te cobrando com Selic. Isso não é uma questão processual, é uma questão deliberadamente fiscal. Isso não traz nenhuma neutralidade para o sistema, muito pelo contrário. Só que, mais do que isso traz a necessidade de você avaliar se, em sabendo que você está recolhendo alguma coisa ilegal, inconstitucional ou potencialmente ilegal e inconstitucional, não vale a pena você parar de recolher e fazer depósito judicial, se não vale a pena você tomar outras medidas acauteladoras. Isso aqui é tudo conjecturando eventos, tá? Não estou dizendo que você deve fazer ou não. Então você tem que avaliar cenários. Outra coisa que mudou e que daí afeta bastante quem já está com processo judicial em andamento, em fase de execução, que já está para emissão de RPV, emissão de precatório especificamente, é que até então a gente tinha que o prazo, a linha de corte para inscrição de precatório para pagamento, para entrar na fila de pagamento, era dia 2 de abril. Então, aquilo que estava inscrito até aquela data específica de abril, então, se eu inscrevi até 1º de abril de 2025, eu receberia no ano de 2026. Agora, com a nova regra, não é mais 1º de abril, é 1º de fevereiro. Então, hoje, a gente está em março. Se eu tentar inscrever qualquer precatório hoje para pagamento, ele já não vai ser pago no ano de 2027. Nós estamos no ano de 2026. Hoje, tudo aquilo que for inscrito após 1º de fevereiro do ano vai ser pago no segundo ano. Então, aquilo que eu inscrevi até 1º de fevereiro de 2026 vai ser pago, vai ser inscrito para pagamento em 2027. Aquilo que foi inscrito após 1º de fevereiro de 2026 vai ser inscrito para pagamento em 2028. Isso gera um atraso significativo. Não há uma compensação, na verdade, a mudança do cálculo ali da correção dos precatórios, né? É algo significativo porque já traz um prejuízo para o credor privado. Há um novo prazo, ou seja, se antecipou a linha de corte, houve uma mudança da remuneração, então os precatórios deixaram de devolver isonomicamente, como se fossem igualitárias as partes, então a União, os estados e municípios passaram a ter uma vantagem financeira de pagar menos pelo valor. E aí eu levanto aqui a questão que para mim é muito clara e eu considero as justificativas
até hoje, que me apresentaram em favor do setor do interesse público, muito fracas. Num cenário de instabilidade econômica que perdura tantos anos no Brasil, em que as empresas têm uma dificuldade muito grande de fazer frente aos pagamentos, às obrigações tributárias, e muitas vezes se endividando, né? Você pode até consultar ali os devedores do Brasil nos aplicativos, você pode pegar por empresa, pode pegar por cidade, enfim, você vai conseguir ver quem são os maiores devedores, né? O que evidencia um problema estrutural. E aí você pega esse devedor e ele vai continuar devendo com uma atualização, correção do valor pela taxa Selic. Agora, se aquela dívida que está sendo cobrada dele não estiver correta, a devolução do crédito dele, a partir do momento que o precatório estiver inscrito, não vai mais ser pelo mesmo índice que ele ficou devendo. Vai ser por um índice muito menor. E com todo respeito que eu tenho por tantos autores jurídicos que falam sobre o tema, mas isso não quer dizer que a defesa do interesse público você devolver para o contribuinte com índice menor quando você cobrou dele com índice maior. Isso é um desrespeito. E eu acho que a gente tem um problema muito estrutural, muito significativo na base. É que, será que se a gente tivesse feito uma avaliação, se tivesse tido um olhar muito mais criterioso, quantos casos que eu vejo diariamente no judiciário de ações de anulação de auto de infração, de recuperação de valores, que sequer deveriam ter sido cobrados do contribuinte. A gente tem o caso aí da tese do século, né? Os valores estratosféricos que essa tese trouxe à tona e que foram resultado de uma legislação elaborada de uma forma inadequada, uma interpretação pelo serviço público inadequado e por um judiciário que não deu vazão a um tema de tamanha relevância que eles sabiam que ia dar um buraco muito grande. Então, primeiro você cobra do empresário e da sociedade, para depois você ter que devolver num valor muito grande. Mas eu tive clientes que não sobreviveram para esperar a tese do século, e que se eles tivessem conseguido manter seus negócios abertos, esse dinheiro realmente teria sido investido no negócio e não pago para um ente público para fazer frente às políticas que todo mundo questiona. E não estou falando aqui de política de governo, estou falando de política de Estado, não é partido político, não é direita ou esquerda, isso aqui é estrutural. E quando eu falo isso, me vem à cabeça inúmeros temas e me preocupa. Me preocupa quando a gente está diante de uma situação estrutural do judiciário muito sensível, com discussões não só sobre corrupção, e aí não vamos entrar aqui nos casos específicos, mas sobre a questão dos pagamentos sem base legal dos penduricalhos, um inchaço estrutural do judiciário com uma falta de pessoal para dar vazão aos processos. Então a gente sabe que os processos vão demorar muitos anos e que com essas novas regras os únicos prejudicados vão ser aqueles que litigam contra o Estado, sabem que tem razão, mas não vão conseguir receber o seu dinheiro atualizado da forma adequada, né? Então, falar um pouco sobre essa emenda 136 é falar sobre isso. Deixo aberto o palco para debate, para a gente poder aprofundar um pouco mais, mas eu gostaria de chamar a atenção porque isso fala com planejamento tributário, isso fala com compliance, isso fala com planejamento de negócio, e isso é importante para que as empresas não se iludam que no pagar ou não pagar um tributo existe uma vantagem, mas para que elas tomem decisões conscientes. Então,